Vamos começar então o nosso tema dessa noite. Como eu já disse, a quinta parte da nossa série Essência, quando nós vamos falar sobre discipulado, que é mais um dos fundamentos para que nós possamos nos tornar de fato cristãos consolidados na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como falar de discipulado sem a gente começar falando a respeito desse texto que nós vamos ler agora. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Que diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse texto é chamado de a Grande Comissão, né? Em que Jesus Cristo ele comissiona os seus discípulos a irem pregar o Evangelho, fazerem discípulos, que foi exatamente o que Jesus fez com eles, né? Por isso mesmo que nós sempre os chamamos de discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, né? Não eram apenas 12. Na verdade, Jesus tinha muitos e muitos, ele tinha centenas de discípulos, né? Ele tinha 12 apóstolos, né? Que eram discípulos mais próximos, aquele que ele empenhou mais para treiná-los, para continuar essa missão, a missão de Cristo aqui na Terra. Então, a gente começa a entender essa importância. Por quê? Porque de nada teria adiantado o sacrifício de Cristo se ele não tivesse treinado pessoas, se ele não tivesse discipulado pessoas para continuarem o trabalho que ele começou, que Cristo começou. Então foi de fundamental importância que Cristo tivesse um tempo de relacionamento, de preparo com algumas pessoas, para que essas pessoas pudessem dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. Não que fosse em vão o sacrifício de Cristo, jamais seria em vão. Mas se não tivessem pessoas bem treinadas para que dessem a continuidade no ministério de Cristo, isso não teria se propagado. E somente quem conviveu ali com Cristo teria recebido a salvação, porque só eles saberiam do Salvador. Então o discipulado em si, ele é vital para a vida cristã e para a manutenção da igreja cristã, porque se não existir o discipulado, ou seja, se nós não transferirmos de um para outro, né, a missão, ela para. Então é fundamental. Bom, pastor, mas tem muito cristão pelo mundo. Bom, vamos entender uma coisa: a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Então não adianta ter muito cristão se ainda tem muito que não é, se ainda tem muitos que não são salvos. Então o nosso trabalho é alcançar o máximo possível de pessoas, e nós só vamos conseguir fazer isso se nós fizermos um bom trabalho de discipulado. Antes de qualquer coisa, é importante a gente entender algo muito importante com relação a discipulado. Que discipulado não é uma estratégia, discipulado não é um método. Então não adianta a gente querer transformar discipulado num livretinho, num cursinho, né? Porque na verdade discipulado é um modo de ser e de viver. É um modo de ser e de viver. Eu preciso ser discípulo para poder viver como discípulo. E aí sim eu vou poder de fato desempenhar o meu papel de discípulo de Cristo e também desempenhar o meu papel de discipulador para transformar uma outra pessoa também em discípulo de Cristo, né? Então
nós cremos que em Jesus Cristo nós temos essa expressão mais exata do discipulado, porque obviamente ninguém foi tão perfeito em ensinar, em discipular do que o próprio Jesus Cristo. Então, entendendo o discipulado como um estilo de vida e não apenas um curso, por exemplo, nós temos trabalhos de discipulado aqui na nossa igreja, como na maioria das igrejas também tem, e é muito comum as pessoas perguntarem assim: o trabalho de discipulado vai até quando? Ou ele dura quanto tempo? E a gente sempre responde: ele vai até a gente morrer. Porque discipulado é algo que nós fazemos para a vida toda. Porque nós nunca deixamos de caminhar com Cristo, então logo nós nunca deixaremos de ser discípulos e nem de discipular. Nós estamos aprendendo até o dia da nossa morte e nós também estamos ensinando até o dia da nossa morte. Então, discipulado não é algo que começa, que tem começo, meio e fim. Na verdade, é algo que começa e só acaba quando a gente vai para a glória, quando a gente vai para o céu. Entendendo então como um estilo de vida, uma maneira de ser, então como que isso funciona? Funciona através da forma com que nós nos relacionamos, porque era isso que Jesus fazia, ele se relacionava, e como eu disse, ele claro, tinha relacionamentos mais estreitos com algumas pessoas e menos com outras pessoas, o que é natural, até porque não tem como a gente ter o mesmo tipo de relacionamento com todas as pessoas. A gente vai acabar tendo um relacionamento mais estreito com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que é quando a gente investe mais tempo com essas pessoas, certo? Jesus, como eu disse, Jesus tinha centenas de discípulos. Existem vários estudos que calculam que Jesus tinha aproximadamente em torno de 500 discípulos. Então era muita gente, mas ele reduzia em menores quantidades para que ele pudesse investir mais tempo com essas pessoas, para que pudesse treinar melhor essas pessoas. Então, se a gente imaginar, por exemplo, Jesus com 500 discípulos, mas, por exemplo, quando ele foi dar uma tarefa, olha, vocês vão lá descer a cidade para pregar. A Bíblia diz que ele enviou 70. Ele fez o envio de 70 discípulos para que eles fizessem uma missão, ou seja, ele diminuiu um pouco a quantidade para que pudesse ser feito um trabalho melhor. E quando ele chama alguns dos seus muitos discípulos para trabalhar mais perto deles, se tornando os apóstolos, ele chama 12, quer dizer, uma quantidade menor ainda, para que ele pudesse ali investir ainda mais tempo e tempo de qualidade, para que ele pudesse capacitar eles melhor, ou seja, para que ele pudesse discipular eles melhor. E nós ainda sabemos que Jesus ainda tinha uns vínculos um pouco mais estreitos, como por exemplo com três dos discípulos, 3 dos apóstolos, que era Pedro, Tiago e João. Ele tinha ainda uma proximidade maior com esses 3. Então, por que isso? Porque Jesus fazia diferença entre as pessoas? Não, de forma alguma. Porque ele gostava mais de uns do que de outros? Não, de forma nenhuma. Mas Jesus precisava investir em pessoas que lhe dessem a segurança da continuidade do trabalho dele. Ele estava aberto a todos, mas ele precisava investir mais tempo em alguns que pudessem, de fato, dar essa continuidade, né? Essa segurança de continuidade no trabalho. E aí a gente vai vendo alguns objetivos para o discipulado. Eu quero citar alguns aqui para vocês. Primeiro que eu vou citar um dos objetivos do discipulado, ou seja, dessa caminhada entre irmãos e entre irmãs. Um dos objetivos é levar o fardo um dos outros. Uma das coisas que é fato, a gente não consegue carregar as dificuldades da vida, os fardos da vida só nos nossos próprios ombros. Não dá para viver sozinho, essa que é a realidade. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos viver um com os outros, né? E nós precisamos de pessoas mais próximas. Porque mesmo que a gente fale assim, nós fazemos parte de uma igreja, parte de uma comunidade, mas nós não temos um relacionamento estreito com todas as pessoas da igreja, nem dá.
para ter. Então nós precisamos de pessoas mais próximas que caminhamos mais juntos, justamente para que a gente possa dividir algumas coisas. Assim como a gente divide algumas bênçãos, a gente divide bons momentos, a gente também precisa dividir alguns fardos, a gente também precisa dividir problemas, para que a gente não carregue tudo sozinho. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o discipulado, ou seja, o caminhar junto, o aprender junto, o ensinar e o aprender, são uma ordenança de Cristo. Lembrando que tudo aquilo que Jesus mandou fazer, ele mandou, mas ele primeiro ensinou fazendo. Ele fez primeiro, ele ensinou como fazer. Então, Jesus dando essa ordem, a gente vendo aqui Paulo falando, né? Que se nós levarmos a carga um dos outros, ou seja, se nós sustentarmos uns aos outros, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo, ou seja, estaremos obedecendo a Cristo, fazendo aquilo que ele também fez, ajudando uns aos outros. Então ele fala, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, você igreja, ele está falando, ó, irmãos, né? Ele começa o texto, esse versículo, dizendo irmãos, ou seja, ele está falando com quem? Ele está falando com a igreja. Ou seja, para a gente traduzir, seria mais ou menos assim: igreja, irmãos, você está vendo alguém com dificuldade, você está vendo alguém em alguma falta, né? Falta pode ser até mesmo um pecado, um erro, um engano. Ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. Você é espiritual. Olha só, ele continua dizendo: vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. Ou seja, vai lá, ajuda essa pessoa. Ajude essa pessoa. Apoie essa pessoa. Apoiar, só lembrando, não é apoiar no que ela está fazendo, mas é apoiá-la para que ela pare de fazer o que ela está fazendo de errado, de pecado, para que ela possa voltar de fato aos caminhos. Então, um dos objetivos do discipulado é esse: ajudar uns aos outros, levar os fardos de uns dos outros. O segundo objetivo é acolher mutuamente, conforme Cristo também nos acolheu. Como eu sempre disse, Jesus sempre nos ensina primeiro. Romanos capítulo 15, versículo 7 diz assim: portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então nós temos que carregar os fardos uns dos outros, ou seja, ajudar uns aos outros. Por quê? Porque a vida não é fácil. A vida de fato não é fácil, e nós precisamos nos ajudar, porque sozinhos nós não conseguimos caminhar. Então é um ajudando o outro, é um pegando na mão do outro, porque uma hora você está forte e eu estou fraco, e eu preciso que você pegue na minha mão para que eu continue andando. Apesar de muitas vezes não parecer, tanto eu quanto você, muitas vezes nós não estamos bem, mas nós muitas vezes não queremos aparentar que não estamos bem, né? Então nós precisamos estar próximos, porque só quem está próximo de verdade sabe que muitas vezes uma pessoa não está bem, apesar de parecer que esteja bem. Entende? Não é nem questão, não estou nem querendo dizer a respeito de falsidade. Se a pessoa não está bem, então por que ela fica fingindo que está bem? Não é nenhuma questão de falsidade, é uma questão muitas vezes de não querer passar algo de mal para os outros, né? Eu não fico expondo a minha debilidade, as minhas fraquezas, porque eu não quero prejudicar outras pessoas, não quero deixar outras pessoas más, mas não significa que muitas vezes eu também esteja mal e esteja também precisando de ajuda. Então nós precisamos ajudar uns aos outros, e nós precisamos acolher uns aos outros, né? Muitas vezes a gente acaba meio que se fechando,
né, e não permitindo que outras pessoas entrem também. Nós precisamos estar abertos para acolher as pessoas, para acolher novas pessoas. Não adianta a gente dizer que é discípulo de Cristo se a gente se fecha num círculo e não permite que outras pessoas também entrem nesse círculo. Se nós fizermos isso, nós estamos deixando de ser discípulos de Cristo, porque os discípulos de Cristo não se fecham entre eles mesmos, são sempre abertos para que outras pessoas também possam entrar. Então, levar o fardo uns dos outros, acolher-se mutuamente. E terceiro, apoiar, ser o suporte um dos outros. Aliás, eu vou ler um texto aqui que muitas vezes ele foi mal compreendido, muito mal compreendido. Então, vamos ler lá Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Algumas pessoas têm uma ideia de que a palavra suportem-se se referem tipo, eu não gosto de você, mas eu te suporto. Sabe essa ideia? Eu não gosto, mas eu suporto. Suporto por quê? Porque Deus mandou suportar. Gente, suportar não é nesse sentido, ok? Por mais que ele esteja falando de problemas com queixa, né? Pessoas com queixa, né? Pessoas que têm problemas umas com as outras. Quando ele diz suportem-se, ele não está dizendo nesse sentido, tipo assim, mesmo que você não goste, pelo menos suporte a pessoa. Não é nesse sentido. O que ele está dizendo é o seguinte: por mais que você tenha problema com alguém, seja o suporte para essa pessoa. Ajude essa pessoa. Por isso que o tema aqui é apoiar, ser o suporte um dos outros. Apoiar. Então, suportar não é no sentido de vou te aguentar. Não, é no sentido de eu vou te apoiar. Mesmo que eu tenha problema com você, eu continuo mantendo a minha posição, eu posso continuar mantendo a minha posição, a não ser que seja melhor que eu mude. Às vezes sou eu que estou com a opinião errada, né? Mas supondo que a minha opinião seja diferente, eu esteja com a opinião certa, eu posso manter a minha opinião, mas isso não significa que eu vou deixar de apoiar a outra pessoa, mesmo que eu tenha um problema com ela. A gente pode ter opiniões diferentes, não tem problema, gente. Nós temos opiniões diferentes, aliás, ainda bem que nós temos, né? Chato seria se todo mundo tivesse a mesma opinião, imagina que mundo sem graça, né? Então, que bom que nós temos opiniões diferentes, isso inclusive nos ajuda a crescer, né? Mas nós temos que ter esse respeito um pelos outros, que mesmo que nós tenhamos muitas vezes algum problema um com os outros, e é fato que nós precisamos tentar no máximo possível nos resolver, né? Como o próprio texto diz, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, né? Então, além de ser o suporte, também perdoe. Poxa, eu tenho um problema com você, mas eu te perdoo e eu vou te ajudar, eu vou te dar suporte, eu vou te apoiar, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos e nós não podemos viver como se nós fôssemos estranhos dentro de uma mesma casa. Concorda? Imagina, talvez você já tenha tido problema com alguém dentro da sua própria casa. Como o clima fica ruim, né, gente? Como o clima fica estranho quando nós temos problemas com alguém dentro da nossa própria casa. E aí, ou a casa inteira fica ruim, fica estranha, porque o clima fica ruim, ou a gente percebe que tem que resolver, que tem que fazer alguma coisa, porque desse jeito não dá para ficar. E a igreja é a nossa casa, é a casa de Deus, automaticamente é a nossa casa. Então não dá para viver dentro de uma mesma casa, não mantendo um bom relacionamento. Nós precisamos suportar, dar suporte uns aos outros para que nós possamos crescer e crescer sempre. E falando justamente dessa questão do suporte e do perdão, eu vou para o próximo ponto, que é justamente perdoar.
né? Então, lembra, nós estamos falando dos objetivos do discipulado, e é interessante porque vivendo uma vida de discipulado, nós vamos aprendendo coisas que nós precisamos fazer dentro e fora de casa, porque o discipulado ele acontece tanto dentro quanto fora de casa, percebe? E isso desde os tempos de Cristo ele já nos ensinava. É muito interessante a gente ver, por exemplo, que foram muitas vezes irmãos que levaram uns aos outros até Jesus. Olha uma coisa interessante, não sei se você sabia disso, mas quem levou Pedro, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, para Jesus, foi André, seu irmão de Pedro. Foi o André primeiro que conheceu a Jesus, e André foi até Pedro e disse para Pedro: Pedro, eu encontrei o Messias. Vem você também conhecer o Messias. E não foi o único caso, aconteceram outros casos assim também. Então é muito interessante porque, olha, André começou a ser discipulado por Jesus e ele foi lá e começou a discipular Pedro, e no fim das contas Pedro se tornou um dos principais apóstolos de Cristo. Olha o poder do discipulado. Olha o poder desse relacionamento profundo com Jesus. E como eu estava dizendo, olha, alguns objetivos do discipulado, né? Primeiro que eu disse, levar o fardo uns dos outros. Segundo, acolher. Terceiro, apoiar, né? Dar o suporte. Quarto, perdoar. Perdoar uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Sempre Cristo ensinando, sempre Cristo sendo o primeiro a ensinar, percebe? Jesus ele fez o primeiro passo, ele deu o primeiro passo justamente para que nós seguíssemos os seus próprios passos, porque todos nós somos discípulos de Cristo, todos nós. Já vou chegar nesse ponto, mas eu já quero frisar: ninguém é dono de ninguém. Um discipulador não é dono do seu discípulo, até porque quando Cristo disse vão e façam discípulos, ele estava dizendo assim: vocês vão fazer discípulos para mim. Claro que esses discípulos vão caminhar com vocês, serão discipulados por vocês, mas eles são meus discípulos. Então ninguém se torna dono de ninguém, até porque Deus é o Pai de todos. Deus é o dono de todos. Todos nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não nos tornamos filhos de outras pessoas. Nós nos tornamos filhos do Pai, filhos de Deus. Logo, todos nós somos discípulos de Cristo. Amém? Então, perdoar uns aos outros é mais um dos objetivos do discipulado. Próximo, expressar amor. Expressar amor mutuamente. Efésios também no capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Novamente, quem é amor? Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor e eu sou discípulo de Cristo, automaticamente eu preciso ser um agente de amor. Eu preciso ser um agente do amor. Muitas pessoas dizem assim: eu oro para que haja mais amor no mundo, né? De fato, continue fazendo isso, ok? Continue orando para que haja mais amor no mundo. Mas eu vou te dar uma dica. Além de orar para que haja mais amor no mundo, entenda, é você que leva o amor. Porque é você que carrega Deus na sua vida. E como um bom discípulo de Deus, você carrega o amor. É você que leva o amor para todas as pessoas. Então, além de orar pedindo a Deus que haja mais amor no mundo, entenda, você e eu somos responsáveis para que o amor alcance o máximo de pessoas, porque somos nós que levamos esse amor, somos nós que levamos o amor, e o discipulado nos leva a isso.
conhecer a Cristo, caminhar com Cristo, imitar a Cristo, como nós já lemos, imite, né? Aliás, como nós acabamos de ler, né? Portanto, sejam imitadores de Deus. Paulo falando isso à igreja de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu tinha acabado de falar, né? Todos somos filhos de Deus a partir do momento que caminhamos com Cristo, porque Cristo é o único filho que se tornou o primeiro filho, e aí repassando isso para cada um de nós. Então nós devemos imitar Deus porque Ele é amor, e assim nós também levamos amor. E o último ponto que eu queria falar a respeito dos objetivos do discipulado é o seguinte: nós devemos aprender com Cristo para nos tornarmos fortes. Por quê? Porque os mais fortes ajudam os mais fracos. Nós precisamos cada dia mais nos tornar mais fortes. Por quê? Porque os mais fortes ajudam os mais fracos. Aquele suporte que nós estávamos falando, né? Nós precisamos suportar uns aos outros, mas nós também precisamos entender, existem aqueles que estão mais próximos, esses vão ajudar aqueles que não estão tão próximos ainda, porque são mais frágeis, são mais fracos e precisam de mais força, precisam de mais ajuda para um dia também se tornarem tão fortes. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, nós nos tornamos discípulos de Deus, discípulos de Cristo, nós nos tornamos fortes pela força que o próprio Deus nos dá, não para que nós possamos nos agradar a nós mesmos, mas para que nós possamos usar essa força para ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que ainda são fracos. Então, se nós pegarmos aqui um resumo desses objetivos que eu acabei de passar para vocês, Cristo e a comunidade, Cristo e a sua comunidade, a comunidade apostólica, né, os primeiros discípulos que ele fez, eles experimentaram esse estilo de vida. Se nós observarmos todos esses pontos que nós citamos, todos esses objetivos do discipulado, nós vemos que Cristo ali e aquela primeira comunidade de cristãos que ele levantou experimentaram justamente esse estilo de vida, e é isso que ele diz: continuem fazendo aquilo que eu ensinei vocês, passem para frente, continuem fazendo, porque se vocês entenderam como eu ajudei vocês, como nós caminhamos juntos, e se vocês fizerem isso pelos próximos e ensinarem os próximos para que eles façam por outros, e assim continue, vocês vão entender que esse estilo de vida é um estilo de vida de discipulado, de aprendizado, de conhecimento, de crescimento. Amém? E dentro dessa dinâmica do discipulado, algumas coisas são necessárias. Nós falamos dos objetivos, agora eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de algumas necessidades desse estilo de vida dentro da dinâmica do discipulado. Uma primeira necessidade que a gente precisa é do quê? De líderes. A gente precisa de liderança. Por quê? Porque é a referência. Jesus foi um líder e foi a referência. É importante a gente ter essa referência. Sem referência a gente não sabe o que fazer. Sem referência a gente não sabe para onde olhar, a gente não sabe para onde caminhar. Por isso também foi necessário que Cristo viesse à Terra. Por quê? Porque as pessoas estavam se perdendo, as pessoas acreditavam em Deus, criam em Deus, mas elas não tinham uma visão, elas não tinham uma boa referência de Deus. Tanto é que os próprios cristãos da época estavam se perdendo, estavam também fazendo com que outras pessoas se perdessem, porque estavam saindo fora dos princípios básicos de Deus. Então Cristo veio para dar essa referência. Olha, vocês precisam de uma referência? A referência está aqui. Quando Tomé vira para Cristo e fala assim: Senhor, sabemos que Tu és o Filho de Deus, então nos mostre o Pai. Tomé pede para que Cristo mostre o Pai.
Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: você quer ver o Pai? Então olha para mim, porque eu sou a referência. Eu sou a referência. Se você olhar para mim, você vê o Pai. Então, quando ele começa a falar em discipulado, de ensinamento, ele está dizendo assim: olha, eu espelhei o Pai, agora você me espelha, e assim continuamente. E assim continua. Eu fui uma referência para vocês, os primeiros discípulos. Agora vocês precisam ser referência para os próximos discípulos. E assim continua. Precisa de liderança. Todo trabalho discipulado precisa de liderança, mas precisa de uma liderança séria, precisa de uma liderança cristã, precisa de uma liderança embasada na Bíblia, embasada na palavra, que não distorce a palavra, que não manipula a palavra, que não manipula os seus discípulos, que não manipula as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, esses discípulos, não são deles, como eu já disse. Ninguém se torna dono de ninguém. Nós criamos discípulos para Deus. Nós criamos discípulos para Deus. Até para a gente poder obedecer aquilo que Jesus mesmo ensinou lá no nosso primeiro texto de Mateus 28, 18 a 20, que ele fala lá? Ide, fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar, ou seja, a obedecer, né? Se você vai fazer discípulo, primeiro você tem que ser uma liderança, você tem que ser um líder. Quando eu falo tem que ser um líder, gente, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de autoridade espiritual, eu estou falando de autoridade, da palavra. Nós temos que ter autoridade da palavra, nós temos que ter autoridade espiritual. Como que eu tenho autoridade da palavra, pastor? Bom, não tem outro jeito, gente, senão aprendendo a palavra, aprendendo e aplicando a palavra. E como que eu tenho autoridade espiritual? Bom, se eu aprendo a palavra e aplico a palavra, o que me falta? O Espírito. O que me falta é o Espírito. Lembra o que Jesus fez com os discípulos? Primeiro ele ensinou, primeiro ele capacitou. Vou ensinar para vocês a palavra, vou ensinar para vocês sobre Deus, sobre o Pai, sobre a palavra. Depois de ter ensinado eles, ele falou: agora vocês, eu vou embora, mas vocês esperem, porque vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão receber o poder do Espírito Santo, para que daí sim vocês possam ir e trabalhar, vocês possam ir fazer. Por quê? Porque vocês precisam das duas coisas. Vocês precisam da palavra e vocês precisam do poder. Precisam das duas coisas, do poder e da palavra. Precisam de autoridade da palavra e autoridade do Espírito. Sem essas duas coisas não tem como fazer. Então, a primeira necessidade é justamente de liderança, ter liderança. E é importante a gente ver que Jesus se preparou muito bem para isso. Quer ver um exemplo? De acordo com os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ministrou às multidões 17 vezes. Tá? Uma conta aqui, uns dados aqui para vocês. Tá? 17 vezes mostra Jesus ministrando às multidões. Já um outro dado é que aproximadamente há exatamente 46 menções nos evangelhos de que Jesus gastou tempo em particular com seus discípulos. Então olha só, são 17 menções de Jesus pregando para as multidões e 46 menções de Jesus investindo tempo em particular com seus discípulos. Isso é para a gente ter uma ideia da importância do discipulado, do treinamento, da capacitação, do relacionamento. Então, e também a importância de ter esse papel de liderança, né? Essa importância de ter esse papel de liderança. Então não tem como fazer discípulo sem treinamento, né? Jesus veio para salvar o mundo.
mas ele sabia que o trabalho dele precisava ter continuidade. Então, por mais que ele pregasse para salvar as pessoas, para levar salvação, ele sabia que era de vital importância treinar pessoas, discipular, para que essas pessoas continuassem fazendo o trabalho dele, continuassem pregando e também treinando mais e mais pessoas. Além da necessidade de liderança, é necessário existir discipuladores disponíveis, né? Como nós vamos ter trabalho de discipulado? Como que nós, como igreja, vamos ter um estilo de vida de discipulado se nós não tivermos discipuladores disponíveis, né? O livro de Atos, capítulo 4, versículo 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, né? Então a Bíblia fala de Barnabé, que era filho de Chipre, né? da nação de Chipre. Quando eu falo filho de Chipre, é como eu dizer assim, fulano é filho de Marialva, é da terra de Marialva, né? Então Barnabé era da terra de Chipre, que era uma ilha, né? E ele foi uma pessoa completamente especial dentro da vida dos apóstolos, né? Dentro dali da vida dos apóstolos, porque ele foi uma pessoa que se tornou completamente disponível para o trabalho, completamente disponível para trabalhar e também para discipular. Foi ele também, por exemplo, que agregou outras pessoas para justamente discipular e encaminhar e treinar e encaminhar essas pessoas. Outra necessidade dentro do trabalho de discipulado é ganhar vidas, entender que nós estamos nessa missão para ganharmos vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24 diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. E é interessante, isso que não quer dizer que eu vou abrir mão das minhas necessidades para ver quais são as necessidades de outras pessoas, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim: nós precisamos olhar para as outras pessoas. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as outras pessoas. E qual é a maior missão da igreja na terra? É ganhar vidas para Jesus. Trabalhos sociais são importantes, com certeza. Ajudar as outras pessoas é importante, com certeza. Mas de nada adianta a gente fazer milhões de obras sociais se nós não estivermos levando vidas para Jesus, se nós não estivermos levando vidas para o céu. Porque nenhuma ajuda vai ser boa para uma pessoa se ela não estiver sendo guiada para o céu. É isso que a pessoa precisa. Mais do que qualquer outra coisa, o que as pessoas precisam é serem guiadas para o céu, serem guiadas para a salvação, serem guiadas para a eternidade. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Atos 9:27, voltando para Barnabé, diz assim: mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. De quem que nós estamos falando, né? De Barnabé, mas Barnabé levando Paulo. Quando Barnabé leva Paulo até os apóstolos, dizendo: gente, eu acredito nesse cara. Por quê? Porque ninguém acreditava em Paulo, porque Paulo era um matador de crente. Então começaram a ouvir falar que Paulo estava pregando e convertendo pessoas, mas todo mundo ficou meio assim: mas gente, peraí, esse aí não é aquele mesmo cara que estava matando cristãos? Nós não acreditamos nesse cara não. Mas Barnabé foi um cara que acreditou nele. Barnabé viu que de fato existia mudança na vida de Paulo, que de fato Paulo havia se convertido e que Paulo estava servindo a Deus. E isso foi de fundamental importância, porque foi Barnabé que fez esse caminho para Paulo, para que Paulo fosse de fato aceito pelos outros discípulos de Cristo e pudesse ter tido total liberdade para trabalhar.
pudesse de fato ter ampliado a sua missão de pregar o Evangelho e deixar de ser um perseguidor para então ser um perseguido, né, da igreja. Então ninguém queria acreditar em Paulo, mas Barnabé acreditou. E quantas pessoas existem, né, em que ninguém acredita? Nós precisamos acreditar nas pessoas, nós precisamos acreditar que as pessoas podem mudar e que elas podem também sim se tornarem discípulos de Cristo. E para a gente fechar aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, diz assim, 1 Coríntios 9, 22 diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aqui Paulo falando, né? Então a gente falou de Barnabé que acreditou em Paulo, e agora falando de Paulo acreditando em todo mundo, ou pelo menos tentando acreditar em todo mundo. Olha o que Paulo fala: fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou seja, ele se fez de tudo para com todos, para que no fim ele conseguisse salvar alguns. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim: Paulo tentou acreditar em todo mundo. Ele entendia que todos poderiam sim crer em Cristo, se converter, seguir a Cristo e se tornarem discípulos de Cristo. Se muitos criam ou não, aí dependia da outra pessoa, mas Paulo entendia que a parte dele ele tinha que fazer. E ele ganhava as pessoas para ele. E isso é importante. Mas peraí, pastor, você falou tantas vezes que ninguém ganha ninguém para si próprio, né? Que ninguém se torna dono de alguém. E agora você está dizendo que Paulo primeiro ganhava para ele. Vamos entender aqui uma coisa. Paulo entendeu o conceito que eu disse para vocês a respeito de Cristo, de poder ver uma referência, certo? Se você chegar para alguém que não tem ideia de quem é Jesus, de quem é Deus, e falar assim: olha, eu quero te mostrar Deus, e se você tentar ficar convencendo essa pessoa de quem é Deus, essa pessoa não vai acreditar. Sabe por quê? Porque ela não pode ver Deus. Então ela precisa de algo visível, ela precisa de algo palpável. As pessoas precisam de algo palpável. Quem é esse algo palpável? É você. Você é esse algo palpável. Quer falar sobre Deus, quer falar sobre fé com uma criança? Sabe qual é a primeira referência que a criança tem? São seus pais. Se você coloca uma criança pequena num quarto escuro e a criança fala assim: eu tô com medo do escuro, você pode virar para essa criança e falar assim: mas Deus está com você. Essa criança vai dizer: sim, eu acredito que Deus está comigo, mas seria melhor se você ficasse aqui também. Isso é uma demonstração de falta de fé da criança? Não, de forma nenhuma. Ela acredita de fato em Deus. Só que a criança, ela ainda precisa de uma referência visível, ela precisa de algo palpável. E esse algo visível e palpável é o seu pai e a sua mãe. É algo que ela está vendo, é algo que ela está sentindo. É a referência de Deus para ela. A primeira referência de Deus para uma criança são seus pais. Então, o fato de um pai ou de uma mãe sentar do lado da cama do filho e segurar a sua mão e ficar ali com ele é demonstrar para essa criança o Deus que ela não consegue ver, mas que ela consegue sentir através de você. Então Paulo, nós vemos ali vários relacionamentos de Paulo. Nós vemos Paulo ganhando Timóteo. E como que Timóteo viu Deus em primeiro lugar? Como que Timóteo viu Cristo em primeiro lugar? Ele viu em Paulo. Então primeiro Paulo ganhou Timóteo para ele. E quando Timóteo então entendeu, percebeu e creu, ele falou: Timóteo, você é um discípulo de Cristo. Você caminha comigo, mas você é um discípulo de Cristo. Eu não sou teu dono.
Não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é Cristo. Mas Timóteo primeiro precisava ver algo palpável, ele precisava crer em algo. E quem ele podia ver era Paulo. Entende isso? As pessoas, elas vão crer em Deus se elas crerem em você primeiro. Por isso o trabalho do discipulado é tão importante. Porque a primeira referência de Deus para as pessoas vai ser as pessoas que apresentam Deus para ela. Ou seja, eu e você. Então nós precisamos ganhar as pessoas para nós, elas precisam ver Deus em nós, para que depois elas possam ver Deus nelas mesmas. É por isso que nós precisamos ser esses discipuladores, para que nós possamos ganhar essas pessoas para nós e entregá-las para Deus, para que elas, assim como nós, também sejam discípulos de Cristo. E a pergunta que eu quero deixar para você, para a gente poder encerrar, é: o que nós podemos fazer para ganhar mais um para Jesus? O que nós podemos fazer para ganhar mais um para Jesus? Nós fomos ganhos para Jesus. Cada um de nós fomos ganhos para Jesus, somos de Jesus. E a missão que Jesus nos deu, e mais uma forma com que nós demonstramos que somos igreja e que somos consolidados como igreja, é que nós vamos fazer pelos outros o que já fizeram por nós. Alguém te ganhou para Jesus. E quem você ganhou para Jesus? Continue essa missão, continue esse legado, continue esse discipulado. Amém? Vamos orar.